Seja bem-vindo a Entrevistas Nunca Antes Vistas. Tenho este nome porque é feita por mim, um adolescente de 13 anos que se interessa por política, coisa rara de se ver. E hoje o meu convidado é João Pimenta Lopes. João Pimenta Lopes nasceu a 12 de abril de 1980 no Campo Pequeno e é biólogo de profissão. É deputado no Parlamento Europeu. Foi diretor técnico fluviário de Mora e seu administrador até janeiro de 2015. Foi membro da direção mútua de pescadores entre 2009 e 2017, tendo participado na direção da Associação de Bolseiros de Investigação Científica em 2017. Foi também membro da Assembleia de Mora pelo Partido Comunista Português. Sou o Dr. João Pimenta Lopes. Bom dia. E obrigado pelo convite. Foi rosto escolhido pelo PCP para substituir João Ferreira no Parlamento Europeu em março de 2021. Acha que o PCP fez a escolha certa? Sabes que o PCP fez essa opção e terá tido as suas razões. Não caberá a mim, em causa própria, fazer essa avaliação. Penso que há razões que são naturais. Eu já tinha assumido essas funções, como sabes, era terceiro na lista ao Parlamento Europeu, e portanto acho que foi uma decisão que teve alguma, que naturalmente foi ponderada pelo partido e que terá tido alguma naturalidade, digamos assim. Há uma Europa em que os jovens se possam rever? Eu tenho a certeza que há uma Europa em que os jovens podem rever. Não sei se será nesta União Europeia, que tem um conjunto de políticas que são até contrárias àquilo que são as necessidades da juventude e dos mais novos, né? Quando se definem um conjunto de políticas que, por exemplo, levam a aumentar a precariedade no trabalho e que criam dificuldades também aos jovens para, quando saem da sua formação superior, terem contratos que não sejam precários, temporários, mas tenham uma perspectiva uma perspectiva temporal maior. Então talvez essa União Europeia não seja a perspectiva da Europa que nós perspectivamos e que defendemos. Quando se definem políticas que impõem, por exemplo, o desinvestimento em serviços públicos, como seja a saúde ou a educação, não estamos a dar a resposta necessária aos jovens e à juventude. O resto de Portugal é um país europeu desde a sua origem, não é? E a Europa tem uma história. Não nos podemos orgulhar de todas as etapas dessa história, mas podemos orgulhar de muita coisa. Em primeiro lugar, temos que pensar como é que garantimos que Portugal, nesse contexto europeu, tem as condições para o seu desenvolvimento e para dar a resposta aos jovens, né? e à juventude em primeiro lugar. Como será o cenário nas eleições legislativas antecipadas do próximo ano? O PCP vai estar mais forte, com mais deputados? O que é que acha? Sabes que cada eleição é uma eleição. Quem determina o número de deputados são os eleitores. Portanto, temos ainda um caminho muito longo, praticamente 2 meses até às eleições para percorrer, e caberá ao povo português, ouvindo de uns e de outros, compreender as razões que levaram também a esta situação que estamos a viver e que era desnecessária, porque não havia, do ponto de vista da Constituição da República Portuguesa, não era necessário convocar eleições, portanto, havia outras opções.
mas nós pensamos que há boas razões para dar confiança ao papel que o PCP tem tido, no sentido de, olha, por exemplo, criar melhores condições para os jovens do nosso país. Foi propostas nossas que arrancaram a gratuitidade dos manuais escolares, que hoje se estende, portanto, à ampla maioria dos jovens em Portugal. Foi da nossa proposta também, que após os anos negros da Troika, se puderam recuperar aquilo que são as prestações sociais, ou seja, os abonos de família, que são um complemento financeiro muito importante para as famílias portuguesas e para os jovens. E por isso, não é possível antecipar cenários, estaremos confiantes no contacto com todos os portugueses e portuguesas, de norte a sul do país e ilhas, para garantir que de facto tenhamos um bom resultado, que será determinado pelo povo português. Portugal tem sido ultrapassado por vários países europeus a nível económico. O que é que nós estamos a fazer mal nesse ponto? Portugal está integrado na União Europeia. Quando entramos na União Europeia, alertámos que a integração num processo desta natureza, competindo com economias muito mais fortes do que a portuguesa, e num contexto, ou seja, num enquadramento, numa moldura, como tenho aqui atrás várias, numa moldura que determina um conjunto de limitações às próprias necessidades de investimento, que isso ia traduzir-se em dificuldades depois do ponto de vista do desenvolvimento económico. Repara, houve um conjunto de políticas que, implementadas em Portugal, determinaram uma forte redução da capacidade produtiva. Estou a falar das pescas, onde se abateram uma parte significativa das embarcações, da agricultura, onde se perderam 400 mil hectares de explorações agrícolas, e muitas centenas de milhares de pequenas e médias empresas agrícolas, portanto, agricultura familiar, desapareceram. Porquê? Para permitir o escoamento de produtos de países com excedentes na sua produção, como é o caso da Alemanha ou da França em dado momento. Perdemos capacidade industrial em setores fundamentais. Nós estamos hoje no ano europeu da ferrovia. Portugal deixou de ter capacidade de produzir comboios e material circulante, carruagens, né? E tinha. Estou a fazer esta chamada de uma cidade que se chama Amadora, onde tivemos até 97 uma empresa que era a Sorefam, que produzia comboios, e muitos comboios ainda na linha de Sintra, na linha de Cascais, ainda são comboios produzidos nessa fábrica. E, portanto, quando deixamos de ter capacidade produtiva em diversos setores, quando abandonamos setores estratégicos também, como seja o caso da energia, em que portanto, deixamos de ter capacidade de intervir diretamente aí, perdemos capacidades de desenvolvimento económico. E a situação atual traduz um conjunto de políticas de desinvestimento económico, de excessiva terceirização da economia, ou seja, uma economia mais centrada mas acha que este problema é do Partido Socialista e do governo? Este é um problema dos governos que há 40 anos têm governado o país e têm implementado estas políticas. E, nesse sentido, não é uma responsabilidade exclusiva do Partido Socialista, é também do Partido Social Democrata e do CDS,
que, em alternativa ou de forma conjugada nestes mais de 40 anos, determinaram esse conjunto de políticas que reduziram e limitaram a capacidade de investimento e desenvolvimento nacional. O fenómeno dos migrantes é o maior problema europeu? Ou é a China a ganhar preponderância económica mundial? Nós, repara, para ocultar esses problemas de deficiente desenvolvimento económico no plano da União Europeia e em países como em Portugal, tem-se criado um conjunto de ditas ameaças, não é? Os migrantes, a China, a Rússia, outras ameaças. Nós pensamos que temos que olhar para aquilo que são as nossas necessidades de desenvolvimento interno, produzi-las, reforçar a capacidade produtiva dos países para dar essa capacidade de desenvolvimento económico que tem sido perdida. Eu perdi-me agora. Estava a dizer que tinha sido perdido. Só isso? Não, disse que mais do que olhar para outras realidades como supostas ameaças para omitir aquilo que são consequências de políticas que levam à degradação da capacidade produtiva de cada um dos países e, com isso, a uma menor capacidade económica global no plano da União Europeia. Que temos que olhar é para como invertemos essa tendência sem apontar a outros essa responsabilidade. Já agora, tu invocaste as questões migratórias, nas quais a União Europeia tem responsabilidades diretas por aquilo que são abordagens de agressão a países terceiros, como é o caso do Afeganistão, do Iraque, da Síria, da Líbia, não é? Destruindo países e criando naturalmente uma quase imposição a que as pessoas procurem melhores condições de vida e às vezes até fugindo da repressão, da violência. Aliás, nós historicamente, até olhando para o nosso país, devemos ter temos que compreender muito bem esses fenómenos migratórios, porque na década de 60, de 50, 60, centenas de milhares de pessoas saíram do país, precisamente fugindo ao fascismo, à pobreza, à miséria, que aqui procurámos noutros países, nomeadamente na França, na Suíça, no Luxemburgo, na Alemanha, as condições que aqui não encontrávamos. Por isso, não podemos ver pessoas como ameaças, temos é que procurar, na nossa dimensão, criar as condições, de facto, para alavancar o desenvolvimento económico que cada país precisa. Qual foi o seu maior desafio enquanto deputado do Parlamento Europeu? Sabes que esta tarefa é um desafio permanente, porque estamos permanentemente a ser confrontados com novas considerações, com novas perspectivas, com novas ideias, e temos que estar sempre preparados para as analisar, refletir sobre elas e dar resposta. Não diria que houve assim alguma situação que tenha correspondido a um maior desafio. Mas houve situações diversas. Lembro-me, por exemplo, até a propósito das migrações que colocaste, de uma viagem assim quase relâmpago a uma embarcação que estava no Mediterrâneo já há bastante tempo, com mais de 200 imigrantes a bordo, à espera que dessem simplesmente autorização para desembarcar, e ali estiveram durante mais de uma semana, o que demonstra também, por vezes, a desumanidade de algumas das políticas da própria União Europeia. Que papel terá o PCP
no futuro do Parlamento Europeu? Terá sempre aquilo que os portugueses queiram que tenham, maior capacidade de intervenção, exige maior número de deputados. Já tivemos 3, neste momento temos 2. Há uma coisa que nós sempre afirmamos e continuamos a afirmar, é que estamos ali para defender os interesses do nosso país e dos portugueses em primeiro lugar, e porque estamos aqui no teu podcast a defender os interesses dos jovens e das crianças também. É essa intervenção que nós ali projetamos e que ali levamos com conhecimento profundo da realidade. São muitas as visitas que nós fazemos de norte a sul do país, os deputados, para podermos estar em condições de intervir ali com um conhecimento prático da realidade que permite apresentar propostas e intervir. Portugal, se não estivesse na Europa, seria o país mais vacinado, ou acha que devemos pensar à escala global? Nós vamos pensar à escala global e devemos pensar à escala nacional. E temos que pensar, em primeiro lugar, é que passos devem ser dados para garantir as melhores condições em cada momento de resposta. Não é possível responder à tua pergunta, porque não estamos fora da União Europeia, estamos na União Europeia, mas podemos dizer que numa dada mas aqui fase pensando, inicial... se estivéssemos na União Europeia... É um exercício que não podemos fazer. Se não estivéssemos, desculpe, se não estivéssemos. Mas é um exercício que não é possível fazer. Neste contexto, estando, houve a possibilidade de ter acesso às vacinas, tal como contratualizadas pela União Europeia, mas que, por exemplo, foi uma abordagem restritiva, procurando beneficiar apenas um conjunto de multinacionais, e, portanto, o leque de vacinas poderia ter sido alargado, e o país poderia até ter optado por recorrer fora desse leque. Portugal tem uma tradição, do ponto de vista do seu povo, histórica de adesão a estes processos de vacinação, e, portanto, não é surpreendente o nível elevado da taxa de vacinação. Seria, porventura, numa fase inicial, se outras opções tivessem estado presentes, talvez o processo pudesse ter sido um pouco mais rápido. A bazuca é fundamental para Portugal e como deve ser aplicada? Sabes, há um mito que é necessário desfazer em relação à bazuca, à dita bazuca. É porque nos estão a dizer que Portugal nunca teve tanto dinheiro como tem com a bazuca. E até se pode dizer que neste momento em que estamos a viver, isso pode corresponder a uma realidade. Mas à custa do quê? E é preciso perceber à custa do quê. E o que não nos dizem é que esse dinheiro dessa dita bazuca é formado de duas formas. Uma, de antecipação de orçamentos futuros, ou seja, os orçamentos que a partir de 2028, fundos comunitários que a partir de 2028 a Portugal teria acesso, vão estar reduzidos das verbas que neste momento estamos a receber. Ou seja, é como se, imagina, tens uma semanada, não é? Que os teus pais te dão, e tivesses a receber hoje a semanada do próximo ano. Portanto, alguma coisa vai faltar no próximo ano quando receberes a semanada. A outra parte dessa bazuca é por dívida. Ou seja, os Estados recebem dinheiro, mas ficam com uma dívida que têm que pagar. Ora, Portugal já é um dos países mais endividados do mundo. E, portanto, está bom de ver que isto pode ter consequências que são negativas. Mas o dinheiro está aí e é necessário aplicá-lo de facto.
E nós entendemos que deve ser aplicado nessa resposta para alavancar o tal desenvolvimento económico que falávamos há algumas perguntas atrás e que tu referiste, e para responder a problemas concretos que existem, nomeadamente no domínio da saúde, por exemplo, responder às necessidades do Serviço Nacional de Saúde, garantir que daqui a 2, 5, 10 anos o Serviço Nacional de Saúde público continua a dar a resposta necessária à população portuguesa. O investimento na educação, melhorias nas escolas, e há muitas escolas que precisam de intervenção do ponto de vista das infraestruturas, o reforço do número de professores para reduzir o número de alunos por turma, para melhorar as condições de ensino, por exemplo. Enfim, há o investimento para alavancar a capacidade produtiva nacional, aumentar a produção no domínio da agricultura, mas noutros setores, como seja na energia, etc. E por isso é preciso que responder aos problemas que temos na ferrovia. Se queremos, fala-se tanto em descarbonização, não é? Reduzir o número de carros nas estradas. Bom, é preciso uma oferta de transportes públicos que permita a redução do número de carros na estrada, porque não podemos pensar que passando de carros a gasolina para carros elétricos se resolve o problema da mobilidade, por exemplo. Não se resolve. É preciso o reforço dos transportes públicos, o reforço do número de autocarros a circular, do número de comboios a circular. Isso implica investimento. E é para esse investimento que este dinheiro deve ser disponibilizado. Agora quero que se coloque no meu lugar, o de entrevistador. Qual seria a última pergunta que faria a si mesmo? Eu perguntaria, bom, então, com isso tudo, qual é a Europa que queres? E nós temos afirmado que é possível uma outra Europa de países iguais entre si, de efetiva cooperação, e não numa relação em que uns beneficiam mais do que outros de um processo de integração, que respeita a soberania de cada Estado e, portanto, ou seja, o direito de cada povo decidir o caminho que quer seguir, e para mim uma Europa de paz, que é fundamental também, de paz não só no seu território, mas que potencia a paz também no resto do mundo. Muito obrigado, João, pelo seu tempo aqui. Obrigado. Espero que continue a exercer tão bem o cargo que tem no Parlamento Europeu. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado eu. Obrigado.